Quando esse cara entrar na prisão, os problemas vêm atrás dele. Os outros detentos pretendem causar-lhe muita dor, mas seu amigo avança e desfere um golpe na cabeça do encrenqueiro. Ele continua até o cara cair no chão. Com medo do homem, os outros detentos devolvem os óculos do rapaz. Assim que ele colocar aqueles óculos, ele sai caminhando pelo quintal, sentindo-se vitorioso. Eles recuperam o fôlego, mas a gangue que começou tudo não vai desistir tão cedo. Um bando de caras grandes cerca-os com a porta do banheiro. Nosso herói calmamente tira os óculos. Então ele se entrega completamente, derrotando cada um daqueles caras sozinho. Seus golpes são brutais. Ele chega até a cegar alguém enfiando os dedos nos olhos da pessoa. O diretor da prisão corre para conter o caos, mas nossos heróis já havia terminado o trabalho com suas habilidades de luta insanas. O diretor só precisou limpar a bagunça depois. Eles o colocaram em confinamento solitário. O cara que resgatou seu amigo daqueles criminosos é Jack Reacher, um ex-soldado que infelizmente foi preso por acusação de homicídio hoje mais cedo. Esse cara chega na cidade pronto para um bom almoço, mas justamente quando ele está prestes a cavar, o local é invadido por sirenes e a polícia invade, brandindo uma arma e acusando de assassinato. Eles ordenam que ele se renda. Ele resolve a questão da conta com calma e segue as ordens deles, e acaba na delegacia, onde fica o detetive-chefe Oscar. Finlay assume o comando do interrogatório. Foi então que Richard recebeu a notícia sobre um assassinato recente na cidade. O corpo foi encontrado perto de um viaduto junto à rodovia. Está escondido por papelão. A vítima é um homem na casa dos 30 anos. Ele levou 2 tiros de perto, tiros de alcance, na parte de trás da cabeça e levou uma pancada brutal. Espancamento após a morte. A polícia considera Reacher um suspeito por 2 motivos. Primeiro, alguém avistou um cara de altura semelhante vagando pela rodovia anteriormente. Em segundo lugar, aparentemente, a experiência militar de Reacher o faz parecer capaz de cometer um assassinato e encobri-lo. O alcance mantém sua compostura apesar das acusações. Inicialmente, ele refuta as acusações e então procede para provar sua inocência, reconstruindo o crime. Com base nas evidências disponíveis em sua narrativa, ele teoriza que 3 indivíduos estiveram envolvidos no crime. Primeiro, um atirador proficiente e habilidoso com armas de fogo e recolheu o latão. O segundo é um psicopata responsável pela agressão pós-morte, e uma terceira pessoa que ocultou o corpo. Reacher argumenta sob o papelão que psicologicamente uma pessoa perturbada não faria isso logicamente. Ao pensar em esconder o corpo, ele reforça sua crença que 3 culpados estavam envolvidos, absolvendo de envolvimento direto. Embora o detetive Finlay reconhece os detalhes convincentes que ele permanece teimoso e se recusa a libertar Reacher. De acordo com Finlay, Richard ainda corresponde à descrição de alguém visto caminhando perto da rodovia, perto de onde o corpo foi descoberto. Em sua defesa, Richard admite ter ido a pé do ônibus até a cidade e atravessar a rodovia, porém ele nega sendo o assassino. O interrogatório termina em breve, quando o detetive Finlay localiza o homem, cujo número foi encontrado no sapato do homem morto. O homem é Paul Bell. Ele é visivelmente ansioso e assustado com um carro estacionado em frente à sua casa. Sem pensar, ele confessa rapidamente o assassinato que lhe foi imputado. E mais rico é libertado, mas apesar da confissão de Hubble, a polícia continua sem estar convencida de que ele seja o verdadeiro assassino. Desesperado para sair da cidade, mais rico, ele se vê ainda sob suspeita do detetive Finlay, usando suas aguçadas habilidades de observação, giros mais ricos. Outra teoria para auxiliar a polícia a solucionar o caso. Ele destaca uma troca em comum entre Hubble e outro policial, Stevenson. Durante a entrada do Hubble na estação, entra em contato com seus suspeitos. Eles estão escondendo algo. Stevenson é convocado e interrogado no escritório. Ele revela uma conexão inesperada. Hubble e ele casaram-se com primos na noite anterior. Hubble estivera com eles em uma reunião de família. Stevenson garante a natureza familiar de Hubble. Intrigado com o motivo pelo qual Hubble confessaria o assassinato, ele afirma que não é o tipo de pessoa que faria uma coisa dessas. Para descobrir por que Hubble confessou, Finlay decide prendê-lo e Reacher acaba lá também, pois o chefe Morrison o quer sob custódia, até que a chegada do seu ônibus seja confirmada. Os 2 suspeitos foram presos. Recebido pelo arrogante carcereiro Spive, ele lhes mostra a cela. No dia seguinte, eles enfrentam o valentão da prisão. O Bell se torna o alvo. Eles tentam se aproveitar dele, mas Reacher intervém. Eles tentam zombar dele, sem saber que ele é o veterano do exército mais brutal. Ele transmite uma lição muito necessária. Ele chegou a levar os óculos deles para o quintal. O Bell se abre sobre sua confissão. Ele revela ser um gestor de câmbio.
Ele obrigou algumas pessoas a ajudar financeiramente. Esquema que eles fizeram é cristal. Claro que, se ele ousasse atrapalhar o plano deles, eles o pregariam na parede e matariam sua família. Enquanto Reacher e Hubbard estão na prisão, Reacher descobre que uma gangue está vigiando-os. Na tentativa de evitar o confronto, eles vão ao banheiro. No entanto, a gangue os segue, dando início a uma briga. Usando suas habilidades de combate, Reacher enfrenta a gangue. Ele desfere socos e chutes com precisão. Ele usa sua combinação brutal de habilidades para derrotá-los. Entretanto, o detetive Finlay e o policial Roscoe Conklin revela a notável história militar de Reacher. Eles descobrem que ele foi homenageado com quase todas as medalhas do exército. No dia seguinte, Richard se vê. Ele foi libertado da prisão após a polícia obter imagens de câmeras de segurança. Ele foi encontrado na rodoviária, na noite do assassinato, finalmente o inocentando das suspeitas. Reich está relaxando na cidade quando Klein Jr., uma figura rica da Klein Industries, Klein se aproxima dele. Lança um olhar de desprezo, lembrando Reich sobre as acusações de assassinato de seus tempos no exército, que desapareceu misteriosamente. Com um aviso para ficar de olho nas costas, Kleiner sai em seu caminhão chique. Os mais ricos voltam para a delegacia e buscar o policial Roscoe para o jantar, mas se depara com a notícia de outro assassinato na cidade. É conduzido da mesma forma que o anterior. O detetive Finlay investiga, mais rico em qualquer informação da Hubbard, mas mais rico. Permanece em silêncio apesar de possuir informações sobre o caso. Mais tarde ele se junta. Os policiais da perícia, laboratório e percebe algo familiar. Marca na mão da primeira vítima após inspeção mais detalhada. Reacher fica chocado ao descobrir que o falecido é ninguém menos que Joe, seu próprio irmão, a Visão. Folhas Reacher, atordoados pelo peso dessa perda devastadora. Naquela noite, Richard retorna ao seu motel, mas se depara com um grupo de bandidos locais que o atribuíram os assassinatos da cidade. O terror que eles impõem não incomoda Richard. Ele lida com eles sem esforço e resolve resolvê-los. O caso do assassinato de seu irmão. O policial Roscoe fica de olho nele, seguindo-a de carro para evitar qualquer ação precipitada. Juntos, eles visitam a residência de Hubble para aprofundar a investigação. A esposa de Hubble revela sua ausência, mencionando que ele ainda não voltou para casa. Aproveitando o momento, o mais rico se desculpa, vai ao banheiro e vasculha a casa discretamente. Por fim, ele se depara com os sapatos de Ubibel e percebe que uma semente está grudada neles. Richer compartilha sua descoberta com Roscoe, que o identifica como algo tipicamente encontrado em grama alta para verificar se a grama cresce no local do assassinato de Joe Reacher. Eles se dirigem para lá, em meio à grama. Reacher avista as pegadas de Joe. Eles descobrem um detalhe arrepiante. O assassino esperou a chegada de Joe antes de atacar. No dia seguinte, Reacher visita a delegacia de polícia, apenas para saber do assassinato do chefe Morrison. Junto com o policial Roscoe, eles correm para o local onde o corpo do chefe Morrison foi encontrado. Está cromamente pregado na parede, espelhando exatamente a ameaça feita a Hubbard. Quando questionado por Finlay, Richard revela suas razões por ter ficado em silêncio anteriormente. Ele revela que seu irmão, associados a alguma agência, não confiavam na polícia o suficiente para revelar suas atividades na cidade. Portanto, Reacher questiona por que deveria confiar nas suspeitas deles. A ascensão, conforme Reacher destaca o potencial envolvimento do chefe Morrison como policial corrupto, possivelmente ligado ao mesmo assassino com quem Hubble está envolvido. Reacher conecta os pontos, teorizando que o assassinato de Morrison foi uma demonstração brutal. Pretendia enviar uma mensagem em nome da organização do assassino. Em uma jogada surpreendente, o prefeito Teal assume para si o cargo de chefe de polícia, em vez de nomear Finlay como novo chefe após a morte de Morrison. Esta inesperada tomada de poder indica, por seu envolvimento como policial corrupto ao lado de Stevenson e Baker, complicarão ainda mais as coisas. Verde Azulado proíbe qualquer contato com agências federais como o FBI. Ele prefere manter tudo em casa, sentindo o peso da corrupção dentro do sistema. Finlay, Roscoe e Richard coletivamente decidir manter as investigações. Progresso entre eles. O perigo em torno do Hubble aumenta após a morte de Morrison, o que levou Richard e Roscoe a irem ver como ele estava. Eles foram até a casa dele, mas descobriram que ele não havia retornado. Enquanto isso,
Em casa, Finlay participa de uma reunião crucial com Teal e percebe a extensão das tentativas de Teal de sabotar o assassinato. A investigação em Teal se recusa a ligar os pontos entre os 4 assassinatos que ele está tentando incriminar o caso de Morrison como um mero ato de vingança. Para analisar o caso mais a fundo de forma independente, Reacher se faz passar pelo detetive Finlay e organiza um encontro com o espião V, que é o carcereiro que o havia colocado, junto com Hubbard, na cela errada, que levou ao ataque que eles enfrentaram. Suspeitando de crime, Reacher se encontra com Spiv. Acontece que ele veio preparado. Enquanto Spiv se retira, 2 bandidos tentam forçar Reacher a entrar no porta-malas de um carro. Como ele se recusa a obedecer, inicia-se uma briga. Reacher consegue dominar um dos homens, derrubando-o, mas ele leva uma pancada na cabeça do outro antes de se recuperar. A vantagem: ele escapa antes que os policiais retornem à delegacia. Ele recebe tratamento para seus ferimentos de rosco. Ele compartilha da sua suspeita de que as Forças Armadas Americanas podem estar envolvidas, dado que a semelhança entre os homens com quem ele lutou e os soldados daquela região. Entretanto, Rosco e Finlay descobrem informações sobre o passado de Joe como agente do serviço secreto, mas os detalhes sobre seu trabalho permanecem desconhecidos e exaustos pelo peso da morte de seu irmão e do caso. Reacher decide relaxar em um bar. Finlay está preocupado com a impulsividade de Reacher, então ele envia Rosco para ficar de olho nele. Os dois acabam bebendo juntos. Devido ao mau tempo, Rosco é obrigado a ficar em um motel com mais sabor para a noite. Retornando à casa de Rosco no dia seguinte, eles descobrem sinais de arrombamento. Investigação revela que alguém havia se infiltrado em sua casa na noite anterior, deixando uma mensagem ameaçadora. A nota promete um retorno, visita com consequências fatais para Rosco. Reconhecendo o perigo crescente, Rosco entrega sua pistola reserva para Reacher. Temendo pela segurança de Rosco, Reacher sugere. Ela fez as malas e se mudou para um motel para evitar ameaça iminente. À medida que se aprofundavam na investigação, Reacher, Rosco e Finlay fizeram uma visita ao perito forense, Jaspe. Lá, eles descobrem detalhes sobre a segunda vítima, Pat Joblin. Ele é um motorista de caminhão comum, com um histórico geralmente limpo, antecedentes criminais, exceto por uma pequena prisão em 2018 por infração de trânsito, violação, que culminou em uma acusação de conduta desordeira. O estranho é que Joblin foi representada por um escritório de advocacia de grande renome, uma escolha improvável para a defesa de um motorista de caminhão. Em meio a essa revelação, Rosco recebe uma ligação inesperada de Molly Bett, um administrativo especializado. Molly, uma agente do serviço secreto, entrou em contato com resposta à mensagem de Rosco sobre o paradeiro de Joe Reacher. Então revela a Molly. A trágica notícia da morte de Joe a deixou devastada. Ela ficou chocada, pois tinha um relacionamento com Joe. Quando questionado sobre a visita de Joe à cidade, Molly revela que ele estava envolvido em um caso confidencial. Investigação. Infelizmente, ela não fornece detalhes específicos. Ela ainda conta ao trio que Joe atuou como diretor do gabinete de investigação e chefiava o departamento de combate à falsificação. De acordo com Molly, Joe havia lhe informado que tinha conseguido, interrompeu toda a falsificação doméstica e redirecionou seu foco para operações internacionais. Richard rapidamente liga os pontos, percebendo que Joe poderia ter sido investigando este sul-americano. Ele insiste. Molly deverá enviar-lhe imediatamente cópias impressas dos arquivos de Joe, esperando obter insights no caso em que Joe estava trabalhando, e potencialmente relacioná-lo à investigação em curso. Finlay decide fazer uma visita à casa de Spiv, apenas para encontrá-lo deserto, exceto por um registro de chamadas, indicando contato com a Clean Air Industries. Logo em seguida, ele se torna alvo de um ataque do Sul. Policiais americanos o confundem com um ladrão, mas era evidente que eles o faziam deliberadamente, envolvidos em agressão simultaneamente. Reacher dirige-se ao escritório de advocacia para investigar Pat, caso de infração de trânsito de Joblin. Diante da recusa em fornecer o processo, Reacher resolve o problema por conta própria. Ele usa o fio do telefone para sufocar o advogado, até que ele tem acesso às informações cruciais. Em meio a isso, Roscoe joga uma partida dupla. Ela finge obedecer às ordens de Teal, enquanto colaboravam secretamente com Finlay em uma agenda diferente. Stevenson tenta investigar o andamento do caso, mas Roscoe nega qualquer ligação com Finlay. Ela mantém a mentira por enquanto. Durante o almoço,
O trio compartilha as informações que eles reuniram sobre o caso. Reacher revela uma conexão crucial. Pat Joblin trabalhava para uma empresa terceirizada da Klein Indústrias na cidade, principalmente quando Joblin enfrentou problemas legais. Klein arcou com as despesas de seus honorários advocatícios. A presença de Klein Indústrias que espionam esses registros de chamadas. O que é um crime grave, considerando está de acordo com o possível caso que Joe estava investigando antes de seu falecimento. As peças começam a se encaixar, sugerindo uma complexa rede de atividades fraudulentas ligada a Clean Air Industries. Reich e Finlay dirigem-se a Clean Air Industries. Eles entram em um corredor adornado com cabeças de veado. Isso sugere a linha Klein, histórico familiar de atiradores habilidosos, que corresponde à descrição do suspeito de assassinato. Como Finlay pergunta sobre o caso de infração de trânsito do motorista de caminhão Klein, ele minimiza a situação e afirma ajudar os motoristas em operações comerciais tranquilas quando Finlay persiste. Klein adverte sutilmente contra novas perguntas. Ele enfatiza suas contribuições para a cidade. Parece uma ameaça, um sinal para a polícia se manter afastada. A tensão aumenta à medida que Klein expulsa abruptamente Reich e Finlay do prédio. Sentindo-se humilhado por investigar o paradeiro de Spive, Reich vai ao pub que costumava frequentar, consultando um dos associados de Spive. Sem obter resultados, Reich recorre à força. Tomando a situação em suas próprias mãos, ele confronta o homem e emprega um pouco de pancadaria, que derruba o informante no chão. As informações revelam que Spive deixou a cidade. Reich sai do pub. Ele percebe que alguém o está observando, suspeitando de algo errado. Ele refaz seus passos e pega luvas de látex da cozinha, afastando-se da área do mercado. Ele atrai os perseguidores para uma perseguição de carro, abandonando estrategicamente seu veículo em movimento. Ele se posiciona para a ameaça iminente, enquanto os homens armados se aproximavam. Após garantir a remoção de quaisquer vestígios, Reich recolhe os cartuchos de balas usados e depois veste as luvas de látex para evitar sair impressões digitais nos corpos e os inspeciona, com a intenção de ocultar as provas. Ele tenta esconder os corpos no porta-malas do carro. Para seu espanto, o porta-malas aberto revela o corpo sem vida do Homem-Aranha. Sem perder tempo, golpes mais ricos, os telefones dos homens e verifica rapidamente o porta-malas. Para sua surpresa, ele descobre equipamentos de vigilância. Isso indica que cada um deles. A mudança foi acompanhada de perto pela organização. Para se livrar dos corpos, ele os enfia no porta-malas. Enfrentando um desafio espacial com 3 corpos mais ricos, recorre a quebrar a perna de um homem para que ele se encaixe. Entretanto, Klein Jr. se aproxima de Roscoe e o adverte. São sobre as acusações de assassinato que Richer enfrentou no passado. Mais rico então recebe uma ligação de Finlay, que compartilha notícias surpreendentes sobre o engano do Hubble. Acontece que ele não trabalhou no banco por 1 ano. Ele manteve isso em segredo da esposa. Finlay também compartilha informações sobre um carro alugado possivelmente ligadas a Joe. A dupla chega ao local do carro queimado. Procurando o carro, Richard cria uma mistura de ketchup e sal para revelar o prato. Detalhes ocultos sob a superfície queimada. Roscoe chega e juntos há um debate sobre se o carro pertence a Joe. Reacher revela seu recente ato de legítima defesa. Finlay fica furioso por ter matado 2 homens sul-americanos, pois ele quer resolver. O caso deve ser tratado com rapidez para que mais mortes possam ser evitadas. Numa tentativa de se livrar dos corpos, Reacher e Roscoe planejam rapidamente seu próximo passo. Enquanto Roscoe abre o porta-malas do carro, ela fica atônita ao encontrar o homem baleado pelas costas. Isso contradiz a alegação de Richard de legítima defesa. Aprofunda-se. Ainda mais impulsionado pela narrativa de Klein Jr., Reacher se abre com Roscoe, relembrando um momento de sua estadia em Bagdá. Ele descreve como costumava interagir com as crianças locais acenando para eles durante suas funções. Uma noite, ele testemunha alguns moradores locais abusando das crianças. Ele interveio e a situação se agravou, levando os homens a se tornarem violentos e tentar tirar a vida de Richard em legítima defesa. Ele tomou providências. Resultou na morte dos 3 agressores.
Apesar do resultado sombrio, Reacher acredita firmemente que fez a coisa certa. Roscoe compreende a gravidade da situação e demonstra empatia com as ações de Reacher. Ela compreende a necessidade dele. Resposta para proteger os inocentes. A dupla segue para o aeroporto, esconder os corpos executando um plano para evitar a detecção. Reacher sabota as câmeras de segurança, adulterando os fios, desviando a atenção do guarda, manobrando o carro para dentro do estacionamento. Roscoe apaga quaisquer impressões digitais e remove a placa do veículo. Enquanto isso, o guarda se concentra em consertar as câmeras. Alcance troca a placa do carro com a de outro veículo. Com os corpos descartados, eles optam por se hospedar em um hotel estrategicamente localizado. Coloca palitos de dente nas dobradiças da porta para fazer barulho se alguém tentar entrar à força. Essa estratégia lhe dá tempo para se armar e se defender. Além disso, ele garante a porta com uma cadeira e fecha bem as cortinas, usando um hangar para reforçar seu abrigo temporário. Em meio a essas precauções, uma ligação de Molly os informa sobre, reunindo com sucesso os arquivos de trabalho de Joe no dia seguinte. Reacher e Roscoe visitam a residência do caminhoneiro, descobrindo revelações surpreendentes. A esposa não demonstra tristeza pela morte do marido. Em sua casa de luxo, Judy revela o envolvimento de Pat em negócios escusos. À medida que Richard se aprofunda nos negócios de Pat, Judy revela que ele vendia aparelhos de ar-condicionado. Porém, quando ela os leva até a garagem, eles só encontram caixas, nenhuma unidade de ar-condicionado. Essa discrepância levanta suspeitas, especialmente considerando as duas casas luxuosas de Pat. Reacher conecta os pontos, suspeitando de uma ligação com o dinheiro falso para Cleaner. Ele teoriza que as contas pode ser fabricado na América do Sul e depois enviado para a Flórida. O papel de Pat envolveria dirigir chega de caixas de ar-condicionado como desculpa para encobrir algo, permitindo que ele transportasse o dinheiro falso de volta para Klein. Embora continue sendo uma teoria, Reich considera isso razoável, dadas as circunstâncias. Após saírem da casa de Pat, a dupla encontra Picard, quem compartilha informações cruciais sobre o carro incendiado. Pertence a Joe. O carro foi rastreado até um motel perto da cidade onde Joe estava hospedado, suspeitando ele pode não ter feito check-out e ter deixado algo para trás. Roscoe e Richard vão até o motel. Richard sabe do hábito de Joe de fazer anotações no motel. Eles aprenderam com a recepcionista que Joe deixou uma pasta e uma capa para roupas. No entanto, alguém já os tinha recolhido há meia hora. Pensando como seu irmão Reacher especula que Joe poderia ter guardado anotações na capa da roupa. Isso ocorre porque a bolsa é um item negligenciado. Local para informações importantes. Verificar as lixeiras. Reacher encontra o saco de roupa. Enquanto vasculham o local, descobrem um bilhete. Antes que eles possam compreender seu significado, os homens da organização atacam. Balas voam, obrigando Reacher e Roscoe a se protegerem atrás de um carro para desviar a atenção e proteger Roscoe. Reacher corre na direção oposta com a nota. Os homens o perseguem atirando continuamente, até que o carro deles fique preso, aproveitando a oportunidade. Richard revida e elimina um dos atacantes. Testemunhar a morte de seu primo. O outro homem persegue Richard e o ataca, quebrando o braço do homem e desarmando. No entanto, o homem ainda representa uma ameaça com uma arma reserva. Antes que ele possa agir, Roscoe intervém e atira no homem, matando. Ela está furiosa com Richard por ele ter arriscado a vida para salvá-la. Ela afirma sua independência e se recusa a receber mais cuidados do que suas próprias vidas. É nessa intensidade, momento em que Richard revela suas emoções, expressando sua relutância em perder mais alguém. Ele já experimentou a perda, e não quer se separar daqueles de quem gosta, especialmente Roscoe. Foi revelado, através da ligação de Finlay que Stevenson interceptou a ligação de Picard e o canalizou para a mainline, o que sugere que a organização pode ter escutado conversas e reuniu informações sobre o local da reunião, utilizando microfones parabólicos. Os homens dos navios podem ter ouvido detalhes por acaso sobre a estadia de Joe no motel. Isso permitiu que eles chegassem antes de Reacher e Roscoe. Esta revelação implica que estavam à espreita para os emboscar, que a organização está monitorando meticulosamente cada movimento do trio. Reúne-se em uma casa de campo para decifrar o enigma. Bilhete da capa de roupa do Joe. Eles desvendam uma sequência de dígitos e abreviações. Ao investigarem, perceberam as abreviações correspondem aos nomes dos professores universitários, junto com seus números de telefone. A terceira abreviação aponta para um número associado a Memphis, Agência de Proteção Ambiental. Isso os confunde, como a ligação entre a sua falsificação, caso e professores juntamente com uma agência ambiental.
Parece misterioso e precisando de alguém confiável para aprofundar este enigma. Reacher entra em contato com seu velho amigo Francis Needley, compartilhando todas as informações que ele designa para Needley ao desvendar o mistério e reunindo mais detalhes. O trio então vai para a estação de trem e buscar Molly, que está chegando com os arquivos de Joe. Na estação de trem, o trio aparece exatamente quando Molly aparece. Infelizmente, eles a perdem de vista na escada rolante, pressentindo problemas. Ricardo desce e descobre a mala de Joe nos trilhos do trem. Arquivos não encontrados seguindo as trilhas. Ele se depara com Molly, que está com sangramento estomacal, tragicamente ao lado dos trilhos. Ela sucumbiu aos ferimentos no local. Isso deixa nosso trio de volta à estaca zero, com mais perguntas do que respostas. Consumido pela raiva após a morte de Molly, Reacher busca consolo em uma fazenda. Ali ele percebe as mesmas sementes características grudado nele, como foi encontrado no sapato Rabo, observando a presença frequente de caminhões de ração animal próximo a Klein Industries desde sua chegada. Ele pressente uma atividade desconhecida subjacente. Seu foco muda quando ele presencia. A caminhonete de Roscoe estava pintada com a palavra prostituta, suspeitando imediatamente de Klein. O envolvimento de Júnior confrontando Klein Jr. em um restaurante. As coisas se intensificam rapidamente quando Klein Jr. fala mal de Roscoe. Isso leva os mais ricos a darem um tapa forte. Segue uma briga entre Reacher e o grupo que acompanhava Klein Jr. Apesar de estarem em menor número, Reacher consegue derrotar cada um deles. A situação se intensifica quando Klein Jr. pega uma manteiga, faca em uma tentativa desesperada de se defender. Justamente quando as coisas pareciam estar saindo do controle, Finlay e Roscoe chegam e interrompem a briga. Sr. Klein interrompe, tentando incriminar Richard e culpando pelo caos crescente. Desde sua chegada à cidade, o trio enfrenta mais contratempos quando Roscoe é demitido pelo prefeito Teal pela confusão com os arquivos e suposta fraude. Determinado a descobrir a verdade, eles se aprofundam na lista de pendências de Joe. Especificamente, o foco está na mansão de Grey e em seus arquivos potenciais. Ray, o melhor amigo do pai de Roscoe e um ex-detetive, havia falecido no ano anterior. Ele deixou para trás apenas uma pistola que Roscoe tinha dado aos mais ricos anteriormente. Ao examinar mais de perto a caixa da pistola, percebe-se que Cher descobre um compartimento secreto contendo uma chave. Embora Roscoe esteja convencido de que ela não possui um armário, Richard se lembra Roscoe mencionando o hábito semanal de Grey de cortar o cabelo. Raciocínio que algo pode estar guardado na barbearia. Eles visitam Mosley, o dono idoso da loja. Ele mostra a eles uma caixa que Grey lhe deu. Ao abrir o dispositivo, vários arquivos são revelados. Enquanto examinam os arquivos para reunir provas contra Klein Industries, eles se deparam com algo peculiar. Klein comprou 116 cabeças de gado de uma só vez. Eles percebem então que o número é estrategicamente logo abaixo do limite que desencadeia. Autoridades estaduais irão inspecionar carregamentos de ração animal. Esse truque inteligente permitiu a Klein para trazer uma quantidade significativa de ração animal sem levantar suspeitas. A investigação toma um rumo sombrio quando Roscoe percebe que Grey não cometeu suicídio, mas foi assassinada em busca de respostas. Ela se alista à ajuda de Jasper para obter uma foto do ferimento na cabeça de Grey. Após uma inspeção mais detalhada, fica evidente que ele não resistiu à lesão causada por uma queda, mas foi atingido por alguém. Cheio de raiva ao descobrir a verdade sobre a morte de seu tio, Roscoe invade a delegacia de polícia. Num acesso de raiva e tristeza, ela confronta prefeito Teal e desfere vários socos em seu rosto. Ele começará a sangrar pelo nariz enquanto o caos se instaura. Pressentindo as consequências iminentes, Finlay intervém. Ele afasta Roscoe da situação cada vez mais tensa. Situação para impedir que ela seja presa. Por outro lado, Richard se encontra com Nigella e descobre as testemunhas de Jeová. A anotação de Doe se refere a Jimmy Dupree Wilkes. Ele era um investigador da EPA. No entanto, Wilkes foi tragicamente assassinado a tiros em sua casa. A conclusão do FBI de que se tratou de um roubo aleatório parece duvidosa, considerando que a arma do crime possuía um silenciador e nada foi roubado de sua casa. A surra pós-morte do corpo. O fato de o que aconteceu com Joe ser semelhante levanta suspeitas. Investigação de Nigel. A investigação atribui a morte de Wilkes aos produtos químicos da Clarin, uma empresa que Klein Indústrias que possuía antes de sua dissolução discreta. A empresa foi responsável por atos ilegais, despejando substâncias tóxicas no rio Mississippi agora. 2 Memphis. Policiais afirmam ter um informante do crime, disposto a revelar detalhes sobre a EPA. Assassinato do investigador. Nigella e Richard se encontram com oficiais, incluindo Ocean, e conseguem extrair um nome crucial: o Viking.
A situação toma um rumo sombrio quando o outro policial, ele aponta a arma para o Oceano. Ele também é obrigado a trabalhar para Klein Industries, assim como o Rubble. Movido pelo desespero de proteger sua família, o policial mata Oceano e planos para eliminar Reacher e Nigley. O confronto se intensifica, levando a um acidente de carro que cai no rio. Inicialmente, o policial implora por ajuda. Porém, enquanto Reacher destaca a gravidade de suas ações, o homem aceita seu destino e decide ficar no carro que está afundando Megley. E Reich conseguiu escapar da água. Eles trocam de roupa e vestem roupas secas, e se despediram num gesto ousado. Ele fica surpreso ao descobrir o Sr. Klein morto em sua cadeira. A reviravolta inesperada dos acontecimentos acrescenta uma camada de mistério para a situação já complexa. Finlay ficou com mais perguntas do que respostas. Ao avistar o corte no pescoço de Klein, os mais ricos suspeitam dos sul-americanos. Os responsáveis por isso são da Venezuela. Eles acreditavam que Klein havia orquestrado todos os assassinatos, mas o verdadeiro chefe agora assumiu o comando. Ele possivelmente está descontente com o caos na cidade. Podem cometer erros devido à mudança de liderança. Fornece, dando-lhes a oportunidade de observar os acontecimentos em Klein Indústrias que eles garantem. Um carro alugado e foco no monitoramento do posto de caminhões. Do lado de fora do prédio durante a vigilância, Finlay se abre sobre sua inesperada. Ele revela sua trajetória profissional como detetive em uma cidade pequena. Foi algo deliberado. Mudança para escapar das lembranças assombrosas de seu falecido esposa na cidade enquanto o caminhão começa a se mover. Reacher o persegue. Quando o caminhoneiro para em um hotel para descansar, ocorre uma reviravolta repentina enquanto o motorista sai para inspecionar o caminhão. No entanto, Reacher e Finlay conseguem escapar com astúcia. Reacher então revela o chocante revelação de que o caminhão está misteriosamente vazio. Chegar a um beco sem saída. Richard opta por entrar em contato com os professores, listado na anotação de Joe. A primeira chamada revela a triste notícia. O professor foi assassinado há poucas horas. Ele disca para o segundo professor e garante a segurança dela antes de ir para a cidade para uma reunião presencial. Enquanto isso, Roscoe está protegendo a esposa de Rubble. Ela percebe um brilho de luz fora do abrigo à noite investigando. Ela avista dois homens em um carro. Quando a veem, começam a segui-la. Roscoe foge, conseguindo abater um homem. Ao tentar incapacitar o outro, ela mira no joelho dele. No entanto, ele busca refúgio atrás de uma árvore. A situação se agrava quando ele brande uma granada. Ágil e perspicaz, Roscoe atira nele, fazendo com que a granada caia antes que ele possa reagir. Ela detona e acaba matando. Roscoe se junta à esposa de Ubibel, Charlie, e às suas filhas, enquanto caminham pela floresta pela manhã. Durante uma refeição, Charlie admite saber sobre os segredos profundos de Paul. O envolvimento de Paul com a Klein foi atraído pela Klein ir para a Venezuela sob o disfarce de se encontrar com um cliente importante. Ao analisar as finanças, a dura verdade atinge Hubbard. Sem saber, ele se tornou parte da rede criminosa de Klein. O dinheiro que ele movimentou estava ligado a um esquema internacional de falsificação. E para consolidar sua submissão, Klein tem um homem brutalmente crucificado bem diante dos olhos de Rubble. Isso não lhe deixa outra escolha, mas para cumprir suas ordens em breve. Picard junta-se à dupla e garante a segurança da família. Enquanto isso, os mais ricos se dirigem para a cidade. Ele localiza o professor Castilho na delegacia de polícia, onde ela busca refúgio devido ao perigo iminente. Castilho é especialista em assuntos internacionais e nacionais, políticas monetárias, garantindo um encontro com ela. Richard descobre que ela e Joe estavam colaborando, junto com Brian, o outro professor que eles auxiliavam. Joe com massa, falsificação indetectável em escala global. Joe tinha avistaram a produção de supernotas na Geórgia. Uma constatação arrepiante se torna ainda mais evidente. Ele já teve tudo mal compreendido desde o início. Acontece que o dinheiro está sendo produzido nos Estados Unidos e enviado para a Venezuela. Reacher sai da delegacia. Ele percebe que está sendo seguido. Entrando num beco escuro, segue-se uma briga com o perseguidor. Desferir uma série de socos. Ele pega um pneu que estava por perto e golpeia o homem sem piedade. Em uma jogada final e decisiva, Reacher usa a gravata para prender o agressor a uma grelha. Ele finalmente sufoca o homem e tira sua vida ali mesmo. À noite,
Stevenson e sua esposa grávida estão sozinhos em casa. Um grupo de homens, correspondendo às descrições de assassinos anteriores, incluindo a chegada de Morrisons do lado de fora. No dia seguinte, Finlay busca Raiche juntos. Eles visitam a residência de Stevenson apenas para descobrir que o casal havia sido brutalmente assassinado. O assassino orquestrou uma cena macabra. Eles posicionam espelhos ao redor de Stevenson, garantindo. Ele testemunhava a agonia da esposa onde quer que se virasse. Finlay acredita que Stevenson foi vítima, porque eles suspeitavam dele de colaborar com Richard Finlay. Os assassinos tinham como objetivo extrair informações dele e recorreram à tortura. Quando Stevenson permaneceu em silêncio, Finlay enfrenta as consequências de seu fracasso. Para resolver o caso, enquanto Thea o demite, também adverte Reacher para que se mantenha fora da investigação, não querendo que ele se envolvesse em qualquer função, devido à sua condição de não ser policial. Para ver o possível envolvimento de Baker com os assassinos, Reacher organiza uma reunião. Ele planta a ideia de que Finlay é o principal suspeito dos assassinatos na mente de Baker. Então revela sua intenção de invadir a casa de Ubibel, procurando pistas que o liguem a Finlay. Tendo influenciado Baker com sucesso, ele muda o foco para o mecânico, quem lhe alugou o carro durante a perseguição do caminhão. Lá, ele percebe uma peculiaridade no mecânico. Usa areia para gatos como absorvente para óleo derramado posteriormente. Ricardo se prepara para sua visita noturna à casa de Ubibel. Ele adquire uma adaga, aumenta o volume da TV e pinta o rosto. Ele então se posiciona discretamente do lado de fora da residência. Ele permanece deitado pacientemente, esperar que os homens de Barker acidentalmente cair na armadilha dele, confirmando suas suspeitas. Barker se revela um corrupto policial que vazou informações sobre Reacher, plano para seu UPS superior. Entre os recém-chegados está Dawson Klein, o primo de Júnior. Enquanto o homem entrava na casa mais rico, permanece do lado de fora e despacha o motorista silenciosamente. Outro homem encontra o mesmo destino que o mais rico. Continua eliminando os bandidos com furtividade. O mais rico sistematicamente elimina cada homem até que Dawson o descubra. Segue-se um tiroteio, mas Richer usa habilmente um cadáver como pretexto, como um escudo para sobreviver aos tiros de Dawson. Envolvido em uma luta brutal, Dawson leva melhor com uma haste de metal afiada. Apesar da tentativa de Richer de pegar uma arma, Dawson o expulsa à força da casa. Ele desfere um golpe poderoso que o deixa sem chão. O mais rico em uma piscina enquanto Dawson se aproxima para sufocá-lo. Os mais ricos aproveitam a oportunidade. Ele pega a arma submersa na piscina e atira múltiplos ataques a Dawson com a morte de Dawson. O grupo assassino, responsável pela onda de assassinatos na cidade, finalmente é erradicado e Reacher recolhe todas as armas, guardando-os no porta-malas do carro. Devido à sua queda na água, as informações no bilhete de Joe desaparecem. Isso permite que Reacher compreenda a verdadeira natureza de Klein, atividades industriais que ele prontamente chama de rosco, esclarecendo-a sobre o elo perdido em sua relação com ela. A investigação revelou que todas as notas de dólar americano compartilham o mesmo tamanho, combinando essa visão com a experiência financeira de Paul. Richard deduz que Paul estava satisfazendo Kleiner, fornecendo um novo lote de notas de $1, provenientes de indústrias com grande volume de dinheiro em espécie. Essas contas foram então enviadas para Margrave de todo o país. A Kleiner Chemicals aparece ter desenvolvido um método para remover tinta das notas, conduzindo-os de volta à ração animal. A ração animal contém um ingrediente absorvente que lava, remover a tinta das notas de $1. Após a limpeza, as notas passam por um processo de remoção do revestimento, batendo e reimpressões para se assemelharem às notas comuns de $100. Esse processo complexo revela uma enorme falsificação. Esquema orquestrado pela Klein Industries. Os caminhoneiros transportaram o dinheiro falso para a Flórida, onde aguarda sua viagem final para o exterior, rumo à Venezuela. Num momento tenso, Richard informa Finlay sobre o plano. No entanto, a conversa deles é interrompido pela chegada de 3 homens em frente ao motel, caçando Finlay para garantir sua sobrevivência. Reacher orienta Finlay através de um plano primeiro. Finlay aumenta o volume da TV para criar uma distração. E então começa, abrindo caminho pela parede para o cômodo adjacente. Após várias greves, ele rompe a barreira e foge pela janela do quarto. Antes de fugir,
Finlay fura o pneu do carro dos agressores. Pneus para atrasar sua perseguição. Com raciocínio rápido e ação decisiva, Finlay esquiva-se com sucesso dessa situação de risco de vida. Ele escapa ileso. Na busca por dinheiro falso como prova crucial, Reacher e Finlay siga a pista da carta de Joe até a casa de Pat e Jobre. No entanto, eles ficam chocados ao descobrir a casa é reduzida a cinzas ao amanhecer. Reacher disse que Pat pode ter outra residência na casa dos pais dele. Eles chegam à casa dos pais. Casa inicia uma busca minuciosa, eventualmente se deparando com maços de dinheiro falso. Essa descoberta fornece a eles evidências concretas contra o verde azulado e os grudentos. Finlay tem a tarefa de informar seu amigo. O agente do FBI Picard discutirá a situação em desenvolvimento. Simultaneamente, Richard contata Nigel e descobre informações sobre o agente que fechou o negócio indevidamente. O arquivo Wilkes, de Nigel, revela que o agente faleceu, mas seu parceiro ainda está ativo, ninguém menos que Picard. Quando Reich alcança Finlay, uma revelação chocante aguarda. Kleiner Jr. azul petróleo e Picard, todos armados, tê-los sob a mira de uma arma sem que eles percebam. Reich caiu direto numa armadilha cuidadosamente preparada. Em uma tentativa desesperada de salvar Finlay, Reacher entrega sua pistola em uma reviravolta chocante. Klein Jr. mostra a Ricardo um vídeo revelando que Roscoe, Charlie e as meninas agora estão em seu cativeiro. Ele admite friamente ter matado o próprio pai. A revelação se desenrola que não foram os venezuelanos que ordenaram os assassinatos, mas o próprio Klein Jr. era movido por uma distorção, inspiração de suas brutais técnicas de assassinato. Ele orquestrou as mortes de seu pai, Molly e Joe. Além disso, KJ confessa contratar o parceiro de Picard para eliminar o agente de Memphis. Ele assassinou o próprio pai, porque ele sentia que o negócio não estava sendo conduzido adequadamente, brutalmente o suficiente para satisfazer seus desejos. Enquanto o patriarca Klein diminuía o ritmo das operações, o desequilibrado Klein Jr. resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Com Roscoe e as meninas sob o controle de Klein, Richer recebe a tarefa de localizar o Hubble. Ele ainda está vivo e escondido. O cartão foi designado para monitorar de perto. Reacher executa cada movimento usando seu intelecto afiado. Reacher deduz rapidamente o provável esconderijo de Ubibel, aproveitando um momento oportuno em um restaurante. Richard cria uma distração, enquanto uma garçonete traz uma torta de pêssego. Isso permite que ele roube um garfo quando eles saírem. Richard fura o pneu do carro com o garfo, o que resulta em um pneu furado. Ao retirar um pneu sobressalente do porta-malas, ganha os mais ricos acesso à pistola que ele havia escondido lá anteriormente. Mais uma vez, Richer joga jogos mentais e manipula Picard. Acreditar, eles precisam um do outro e deveriam se render. Suas armas juntas, caindo na armadilha. Picard entrega sua arma, permitindo que Reacher atirasse nele. Reacher dirige-se para a cidade e localiza com sucesso o esconderijo do Hubble. Ao encontrá-lo, Reacher acompanha Hubble de volta à cidade. Ele o informa sobre os acontecimentos e expõe o papel de Klein Jr. nos assassinatos. Durante a conversa, Ubibel revela como ele buscou ajuda de Joe na orquestração e gestão da falsificação. Esquema. A situação se agrava quando Baker tortura Finlay. No entanto, Reacher intervém, jogando um carro contra Baker. Após o fim de sua vida, Hubble chega e se junta a Reacher. Junto com Nigel, eles se preparam para o confronto final. Chegando em frente ao prédio da empresa Reacher, enche uma garrafa de água com gasolina e inicia um incêndio dentro como uma distração. Enquanto os homens de Klein Jr. estão ocupados com o incêndio, Richer, Nigel e Finlay entram em combate. Ubibel concentra-se em resgatar sua família, com uma cobertura mais rica da fuga de Roscoe e Charlie. Finalmente, Charlie se reencontra encontrando consolo nos braços do marido, após semanas de separação. Enquanto isso, em meio ao caos, Roscoe, Finlay, Nigel e Richer continuam a lutar contra os homens de Klein. Finlay confronta Picard, que ainda está vivo. Ele desfere um golpe devastador, e então usa uma prensa para eliminá-lo. Roscoe enfrenta Teal, inicialmente subjugando, algemando suas mãos e desferindo um tiro fatal, com a situação se intensificando e o prédio tomado pelas chamas. Miguel, Finlay e Roscoe conseguiram escapar. No confronto final entre Klein Jr. e Reacher, Reacher aproveita a vantagem. Ele ataca por trás e derruba Klein Jr. no chão. Apesar das tentativas de retaliação de Klein Jr., Reich o força a entrar em uma mistura de água sanitária e então o chuta para dentro do fogo intenso. O produto químico inflama, engolfando Kleiner Jr. em chamas. Isso leva à sua morte. O fogo se alastra, consumindo toda a indústria. No entanto, Richard consegue escapar ileso. Após passar a noite com Roscoe,
Richard paga homenagem à memória de Joe, enterrando a medalha de bravura em sua homenagem. É uma herança do avô deles, condecorado por bravura diante do perigo. Richard diz: a mãe lhe deu esta medalha em seu leito de morte. Com o caso resolvido e a justiça feita, Richer e Roscoe trocam um beijo de despedida. Richer pega a estrada mais uma vez, pronto para conquistar o mundo. A história termina com Richer retomando sua jornada, saindo a cidade que fica para trás enquanto ele embarca em novas aventuras.